Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online de hoje, dia 6/12/2025. Estamos em Salmo 146, verso de número 8 e João 16:20, ok? Que diz assim: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. E João 16:20, na verdade vos digo, Jesus diz, que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Muito interessante aqui o processo que fala sobre a diferença entre a mentalidade humana, o tempo que Deus deu para o ser humano observar e ver entre o que é ele sem Deus ou a mentalidade só dele e o que é a presença de Deus com o poder da mentalidade de Deus e do governo, que não significa tirania nem imposição, mas funcionalidade plena das essências de Deus em tudo, todas coligadas. Um dos serviços de Jesus é que ele veio restaurar a humanidade porque ele é sacerdote celeste. Ele põe todas as coisas que o Pai criou em harmonia, no lugar certo. Quando ele veio ser a oportunidade do ser humano de reconciliação, é porque haverá um momento em que tudo volta a estar em plena harmonia da criação de Deus. E aquilo que não estiver em harmonia, a própria palavra diz que Deus vai apartar, né? Vai retirar da existência, da funcionalidade das obras dele, aquilo que não está em adequação funcional. Por isso que a palavra fala sobre a existência dos abismos, dos infernos e tudo mais. Porque trata-se de lugares da não só repreensão, mas da remoção de tudo que foi disfuncional na criação para voltar a ser tudo ajustado e permanecer glorificando na máxima honra a Deus, o Criador de suas obras. Aquilo que ele faz permanece perfeito, tem que voltar e estar para a eternidade, perfeito em eternidade. Mas aqui fala sobre essa oportunidade que nós temos hoje de escolher e observar entre a diferença do nosso próprio pensamento, que muitas vezes ele é destrutivo, e o pensamento com Deus, ok? Então, Deus vai nos abrindo os olhos. Ele abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. E aqui diz, na verdade vos digo. O processo que Jesus fala, vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. E o mundo se alegrará. Faz parte do processo onde Jesus estava indo ser crucificado e os discípulos não estavam entendendo, porque ele dizia, vou para a cruz, vou ressuscitar e vou voltar ao Pai, vocês não me verão. Eles começaram a estar um pouco confusos sobre isso, se Deus é o Todo-Poderoso, se Cristo está representando o Pai, por que é que ele vai embora, o que vai acontecer, como é que ele vai ser morto e ressuscitado e vai embora. Então, esses processos de quando parece que o mal ou a mentalidade destrutiva, ela é a maior, ela que vence, ela que vai realmente governar todas as coisas, Jesus está dizendo, é só um tempo minúsculo diante da eternidade e diante da vida do homem, que eu dou oportunidade para ele escolher entre o pensamento dele, a mentalidade humana destrutiva, ou a palavra funcional que traz vida até para ele em todas as áreas. Então, no momento parece que Jesus estava ali porque era propósito de cruz, parecia que tudo ia ser lamento e choro. Jesus disse, o mundo se alegrará, mas vai ser muito rápido, muito vago essa alegria do mundo, do pensamento destrutivo, humano próprio, egóico. Por quê? Porque a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza, a tristeza que diz aqui do processo que os discípulos estavam para ver Jesus sofrendo, morrendo na cruz, parecendo que estava distante, né, iria voltar para o Pai, como ficaria eles? Essa tristeza se converterá em alegria. Depois que o Espírito Santo, completando a obra que Jesus fez, de derramar o seu sangue puro diante da presença do Pai,
o Espírito Santo estaria na terra cuidando de cada um dos seus filhos e iniciando todo o fruto da palavra agora, em pleno desenvolvimento para a restituição de cada indivíduo que se entregasse e que se entrega a Ele. Então, toda a tristeza de ver o pensamento destrutivo, o pensamento egóico, tudo aquilo que o ser humano faz com imposição e impulsividade, desenfreamento, descontrole, tudo isso a palavra vai colocando as suas definições, a definição de Deus, a paz de Deus, repreendendo toda a destruição, e toda a tristeza começa a se converter em alegria. Porque esse é o propósito do reino e o trabalhar do reino, é nos preparar para vivermos com Deus a eternidade em eternidade. Então, diante de Deus, o pensamento humano é passageiro e tudo que causa tristeza vai embora, porque na presença de Deus, a restituição dele começa a gerar constante alegria cada vez mais, ok? Porque o Senhor abre os olhos, né? Tanto espirituais como emocionais e consequentemente os físicos, e levanta, ou seja, a alma que está entristecida, batida, destruída, Deus vai restituindo, porque Ele ama aquele que está em foco, o justo, aquele que está na essência, aquele que vive o reino, começa a viver dentro da funcionalidade plena da existência, do poder do Criador e toda a criatividade que Ele tem, e colocou essa eficácia nas essências dele sobre toda a existência. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.